Olá, crianças, bom dia. Hoje é a nossa avaliação de língua portuguesa, tá bom? Do terceiro bimestre. Ou seja, na próxima semana nós já vamos começar o quarto bimestre, não é isso? Ou seja, o último momento do nosso ano letivo remoto, certo? Então tá aqui, Escola Municipal América 1, tá? Coroatá, você vai colocar a data de hoje, que no caso são 19, isso, 19 de novembro de 2020, o seu nome completo, de preferência de caneta azul ou preta, tá? Não utilize canetas coloridas demais, tá bom? Quinto ano U, tá? Que é o América, e o meu nome que é Elielton Fernandes, tá? Você não precisa colocar, tá bom? Então vamos lá, avaliação bimestral de língua portuguesa, questões objetivas. Essa aqui é a avaliação que vocês receberam na escola, que os pais de vocês foram buscar, tá bom? Eu espero que vocês estejam com ela aí em mãos, certo? Ela está de acordo com os conteúdos que nós estamos estudando, né? Aqui no livro da linha ápice, tá bom? Então olha só a questão número 1, leia o texto, tá aqui, ó. Você vai ler esse texto, certo? Veja, tá? Que é a revista Veja, tá bom? É uma revista famosa no Brasil, tá? E a capa da revista vem dizendo o seguinte: miséria, o grande desafio do Brasil, a pobreza extrema de 23 milhões de brasileiros. Tá? É uma tragédia que não pode mais ser ignorada. Então, a pobreza extrema, aquelas pessoas que vivem com muito pouco, né? Insuficiente para sustentarem as famílias, suas famílias, para colocarem os alimentos em casa, não é? Dar uma educação um pouco digna a seus filhos, né? Saúde também. Então, muitas pessoas vivem de fato na miséria até hoje. A capa dessa revista é um pouco antiga, tá? O texto é, certo? Olha aqui, ó. Texto é. Você vai marcar apenas uma alternativa, aquela que for correta. Ó. Esse texto aqui é uma propaganda? Isso aqui tá fazendo uma propaganda de alguma coisa? Tá querendo vender um produto? Letra B, é um bilhete? Aqui alguém tá mandando um recadinho para alguém? Letra C, é uma capa de revista? Letra D, é um convite de aniversário. Tá? Segunda questão, você vai fazer a leitura dos textos a seguir. Ó. O texto 1. Tá? O texto 1 é Mundo Cão. Diz o seguinte: gostaria de parabenizar a repórter Fátima Sá pela excelente reportagem sobre a exposição de cães e agradecê-la pela linda capa da revista. Simplesmente você fez o meu domingo ser um dos domingos mais alegres da minha vida. O máximo! As fotos ficaram ótimas e você conseguiu de forma bem objetiva explicar o que acontece nas exposições. Tá? Isso aqui é o primeiro texto. Aí vem um segundo texto aqui, ó. Texto 2. Mundo Cão 2. A capa da revista foi um soco no meu estômago. O conteúdo da reportagem é chocante. Como é que pessoas, em nome da futilidade e da ganância, submetem os pobres animais a terríveis torturas? Pobre daquele poodle, com aquela montanha de pelos, né, repuxados. Que sofrimento! Esses animais não devem poder beber nem comer durante essas torturas, pois na certa estragariam a festa de seus donos, ávidos pelos prêmios. Ao comparar esses dois textos, você vai comparar o texto 1, que fala de cachorro, né? E você vai comparar com o texto 2, que também fala de cachorro. Só que aqui está falando de maus tratos, né? Maus tratos a cachorros, animais. E aqui não, né? Você vai analisar esses dois textos. Você vai fazer uma leitura minuciosa e analisar. Ao comparar esses dois textos, evidencia-se opiniões semelhantes. Nos dois textos, as opiniões são iguais. Letra B. Pontos de vista contraditórios. Ou seja, os pontos de vista são diferentes. Letra C. Posturas reflexivas e profundas. Esses dois textos, eles trazem reflexões, criança, ensinamentos pra gente. Letra D. Traços de ironia e de deboche. Será que os autores desse texto debocham de alguém? São irônicos? Né? Terceiro. Leia o texto abaixo. Tá aqui, ó, o Globo. Certo? Leia o texto abaixo. Isso aqui é uma reportagem. Trata justamente
de uma reportagem, isso, que diz o seguinte: líder da Maré, é um bairro do Rio de Janeiro, tá? Então, líder da Maré, vereadora do PSOL, é assassinada a tiros. Tá aqui a vereadora, né, a Marielle Franco, certo? Que foi assassinada a tiros, né? Era uma vereadora do Rio de Janeiro e líder, né, de uma comunidade lá da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, esse assassinato já faz uns 2 anos e até hoje não a polícia, né, os investigadores nunca descobriram quem foram os autores desse crime, a mando de quem, né? Então, olha aqui, ó. Líder da Maré, vereadora do PSOL, é assassinada a tiros. O texto de um jornal serve para... Lembra que nós estamos estudando tipo de jornal, a reportagem? Lá, a Vida na Aldeia? Então, isso aqui tem coisas parecidas, não é isso? Ó? O texto de um jornal serve para... Para que serve o texto de um jornal? Letra A, divulgar notícias do dia. Receitar um remédio para alguém. Preparar uma pizza. Cantar uma música. Bem simples essa questão. Quarto, leia o texto a seguir. 10 dicas importantes para preservar o meio ambiente. Olha, aí, ó, é um texto informativo isso aqui, ó. 10 dicas importantes para preservar o meio ambiente. Entre as dicas mais importantes para preservar o meio ambiente, destaca-se a economia de água e energia, bem como a reciclagem do lixo. Então, quando a gente economiza água e energia, e também quando a nossa cidade tem uma usina de reciclagem de lixo, né, a gente certamente está também ajudando a preservar o meio ambiente. Todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. Estamos observando de perto as mudanças climáticas. Identifique a parte do texto acima que corresponde à manchete da reportagem. Onde é que está a manchete? A manchete, criança, é o nome da reportagem, certo? Por exemplo, aquela reportagem que nós estudamos lá, Vida na Aldeia. Então, Vida na Aldeia é o nome, é a manchete, tá? E aqui nós queremos saber qual é a manchete. Qual é a manchete dessa reportagem? Certo? Ó, aqui a manchete, por exemplo, é essa aqui, ó. Essa aqui é a manchete, ó. Líder da Maré, vereadora do PSOL, é assassinada a tiros. Isso aqui é a manchete, é o nome da reportagem, certo? E aqui, qual é o nome da reportagem? Qual é a manchete? Letra A, 10 dicas importantes para preservar o meio ambiente. Será que a manchete é essa bem aqui, que está em negrito? Letra B, todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. Letra C, estamos observando de perto as mudanças climáticas. Letra D, entre as dicas mais importantes para preservar o meio ambiente. Então, onde é que está a manchete, o nome da reportagem? Quinto, leia o texto. Esta é a herança que você vai deixar, certo? Então, o uso de filtros despoluidores nas chaminés das indústrias ajuda a reduzir a emissão de gases, controle a qualidade do ar na sua empresa e ganhe descontos nos impostos, certo? Então, o sentido da palavra herança no título, esta é a herança que você vai deixar, se refere a. Que herança é essa, criança? Tá? Aqui no texto, a palavra herança não está se relacionando a dinheiro, né? Que vai ser deixado de alguém para outra pessoa. Ela tem outro sentido. Então, essa é a herança que você vai deixar? Então, se refere a dinheiro acumulado com descontos nos impostos. B, poluição do ar, que vai prejudicar muitas pessoas no futuro. C, uso de filtros despoluidores nas chaminés. D, quantia em dinheiro deixada para familiares. Que herança seria essa? Inclusive, está perguntando, esta é a herança que você vai deixar? Próxima questão aqui agora são as subjetivas. Diz o seguinte, 6. Leia o texto abaixo para responder o que se pede. Ó. É uma reportagem isso aqui. Nós estamos estudando lá no livro a reportagem. Só que a reportagem que nós estudamos lá no livro foi a Vida na Aldeia. Mas a gente aprendeu o que era a legenda. Eu ensinei para vocês, eu expliquei nos meus vídeos. Né? Nós fizemos tarefas sobre a legenda, sobre a manchete. Né, sobre a fotografia, sobre o repórter, sobre o nome do jornal, sobre a manchete, né? Então, olha aqui, ó. Jornal, o Tempo, é o nome do jornal, ó. O Tempo, certo? Poderia ser o Globo, né?
Então, com dinheiro de aniversário, o menino paga para a colega ir à excursão. Com dinheiro de aniversário, o menino paga para a colega ir à excursão. Certo? Tá aqui. Aí tá toda a matéria, vocês vão ler, tá bom? Você vai ler que o menino pegou o dinheiro, né? Do aniversário dele, certo? E usou esse dinheiro para ajudar um outro colega a ir uma excursão da escola dele, da sala de aula dele. Porque esse colega não tinha dinheiro para ir, junto com os outros e os professores, professora, né? Você vai ler todo esse, você vai entender isso, tá bom? Tá aqui os meninos, esse emprestou dinheiro para esse, né? Pagou a excursão para o coleguinha que está vestido de branco. Aqui embaixo tem algumas informações que você que estudou lá naquele texto, né, da vida na aldeia, deve saber o que significa isso aqui, ó. Ó, tá escrito o seguinte, ó. Dinheiro de aniversário serviu para ajuda. Dinheiro de aniversário serviu para ajuda. Será? Como é que se chama isso, né? Agora, ó, letra A. Se você tiver dúvida, você pode voltar lá para o seu livro, estudar aquela aula lá sobre reportagem para te ajudar, tá bom? Letra A. Qual é a manchete da notícia que você... Onde é que tá a manchete? Qual é a manchete dessa notícia? Você vai colocar aqui, todinha, vai escrever a manchete todinha. Letra B. Qual é o nome do jornal? Como é o nome desse jornal? Né? Letra C. A legenda da fotografia. A legenda da fotografia. O que está escrito na legenda da fotografia? Letra D. Onde ocorreu o fato? Você vai ter que ler. Onde foi que aconteceu esse fato? Você vai ler para colocar a resposta aqui. Sétimo. Complete as frases com os verbos no tempo pedido. Certo? A gente está estudando o verbo lá no livro, né? E verbos são palavras, né, que podem ajudar a marcar o tempo, né? Como eu falei para vocês, o tempo, o modo. Quando a gente fala de tempo, nós estamos falando do passado, do presente e do futuro. Passado, tudo que já passou, que já aconteceu. Presente, o que está acontecendo agora. Ou o que acontece sempre, diretamente, costumeiramente. E futuro é tudo aquilo que ainda vai acontecer ou que a gente espera acontecer. Tá? Então, aqui você vai completar essa frase com esse verbo aqui, o verbo miar no passado. Tá bom? Miar, você vai colocar aqui o verbo miar, só que no passado, trazendo a ideia de passado, certo? Olha, eu vou colocar bem aqui um verbo diferente de miar, tá bom? Criança, ó. Olha o verbo cantar. Certo? Por que cantar é um verbo? Porque é uma ação. A ação de cantar. Eu vou colocar esse cantar aqui no passado. E vou colocar ele no futuro. Certo? Lembrando que passado é a mesma coisa, criança, que pretérito. Tá bom? Passado é a mesma coisa que pretérito. Olha só. Eu vou escrever o seguinte. As crianças... Ó, cantaram no passado, ó. Cantaram na escola. Olha como eu coloquei, ó. Ficou cantaram. Se eu estiver falando de algo que já aconteceu, ou seja, do passado, eu coloco cantaram. Eu escrevo cantaram, terminando com AM. Então, quando eu digo aqui cantaram, eu já estou sabendo que as crianças já cantaram, já aconteceu. Agora, se eu quiser dizer que elas ainda vão cantar, olha como vai ficar. Se eu quiser expressar isso aqui no futuro, ó. Ó como vai ficar. As crianças cantarão. Ó, na escola. Aqui eu tô querendo dizer que as crianças ainda vão cantar, tá bom? As crianças cantarão na escola. Aqui, as crianças cantaram na escola. Passado, o verbo termina com AM. Futuro, o verbo termina com ão. As crianças cantarão.
certo? Eu vou colocar um outro exemplo. Exemplo. É estudar. No pretérito, que é a mesma coisa que passado. E no futuro. Certo? Eles estudaram juntos. Passado, ó. Estudaram juntos. Coloco com AM. Eles estudaram juntos. É passado. Agora o futuro. Eles estudarão. Quer dizer, eles ainda vão estudar juntos. Estudarão juntos. Olha que interessante. Então, pretérito eu coloco an. Termina com AM. Futuro eu coloco ão. Aotil. Não é simples? Então vamos agora para a questão. Tá bom? Vamos para a questãozinha aqui. Os gatos a noite inteira. Miar no passado, ó. Se é passado, que é a mesma coisa que pretérito, tem que terminar com AM, ó. Então, ó, o que eu vou colocar. Os gatos miaram. Ó. Aí, ó. Porque é passado, ó. Então, eu coloquei AM, ó. Os gatos miaram. Porque eu estou falando do passado. É o verbo miar no passado. Após a aula, os alunos a um filme. Agora é o verbo assistir. E eu quero é no futuro. Ó. Assistir no futuro. Ó, no futuro a gente coloca o quê? Ão. Então, ó como é que eu vou escrever, ó. Após a aula, os alunos assistirão. Olha aí, assistirão ao tio a um filme, porque eu tô falando do futuro. Faça as mesmas coisas. Aqui é o verbo é vencer no passado. Aqui é caminhar no futuro e aqui é viajar no passado também. Olha essa regrinha aqui, ó. Passado é AM, futuro é AOTIL, certo? Conjugue os verbos abaixo no presente do indicativo. Olha o verbo cantar, ó. Da mesma forma você vai conjugar o verbo vender e o verbo partir, certo? Então, ó, eu canto. Tu cantas. Ele canta. Nós cantamos. Vós, né, vocês no caso, cantais. Né? Vós é a mesma coisa que vocês. Eles cantam. Certo? Então, você vai fazer a mesma coisa com o verbo vender. Então, se eu canto, eu vendo. Se eu canto, eu vendo, eu parto também. É isso? Tu cantas, tu vendes. Tu partes. Ó, tem que seguir a mesma regrinha, tá bom? Você vai conjugando esse verbo de acordo com esses exemplos. Então, ele canta, ele vende, ele parte, tá bom? Você vai conjugar o verbo, certo? Nona questão. Classifique os advérbios nas frases abaixo, certo? Então, olha aqui, ó. Os advérbios que a gente estudou ontem, eles servem para marcar, né, o tempo e o espaço, lembram? Nós estudamos ontem ele. Mas ele também significa intensidade, ele significa uma negação, né? Ele indica uma dúvida. Então, quando é que o advérbio, vou colocar aqui, advérbio, certo? Quando é que ele indica tempo? É quando tem, por exemplo, amanhã, hoje, agora, né? Ontem, tudo que indica tempo é advérbio de tempo, certo? Agora, lugar é tudo que indica lugar. Ali, aqui, né?
é em casa, certo? Lugares, na escola. Negação, é o advérbio de negação, é toda vez que se nega alguma coisa, certo? Então a gente utiliza o não. Hoje você não vai para a escola. Advérbio de negação. Intensidade. Advérbio de intensidade. É muito, pouco, bastante. Gosto bastante de você. Eu estudei pouco para a prova. A minha casa da sua é muito longe, né? Então, vamos lá, criança. Ó, tá aqui, ó. O tipo de advérbio. De tempo, amanhã, hoje, agora, ontem. De lugar, ali, aqui, em casa, na escola. De negação, não. De intensidade, muito, pouco, bastante. Olha só. Então, aqui, ó. Tem também o advérbio de dúvida, certo? Tem o advérbio de dúvida. Por exemplo, talvez. Quando a gente diz talvez, a gente não tem certeza que algo vai acontecer. Então, é o advérbio de dúvida. Preste atenção nessa folha, ó. Vendo? Tempo, lugar, intensidade e dúvida. Classifica. O circo chegará na cidade amanhã. Amanhã é um advérbio de quê? Amanhã é um advérbio de tempo. Então, você vai colocar assim, ó. Advérbio de tempo. Pronto, advérbio de tempo. Letra B. Talvez eu vá assistir ao jogo amanhã. Talvez, não se sabe se vai assistir o jogo. Advérbio de quê? De dúvida. Advérbio de dúvida. E por aí vai, tá bom? Como a avaliação é em casa, você pode fazer uma pesquisa breve, né? Ou olhar aqui mesmo pela